nosso sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Neste encontro eucarístico, deixemos-nos iluminar pela certeza de que o Cristo ressuscitado vive entre nós e dirige os nossos passos. Com alegria e gratidão ao Deus misericordioso, iniciemos a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus nos é revelada aos gestos de Jesus para com todos. E hoje especialmente para com as pessoas que, assim como Tomé, não acreditam na ressurreição como um mistério da nossa fé. Peçamos que o Senhor perdoe nossa falta de fé, nossas infidelidades. Buscando a conversão, supliquemos a misericórdia do Pai. Meus irmãos, vou gravar apenas a parte litúrgica dessa celebração para que o vídeo não fique muito grande. O início, a abertura da celebração, vou ler o Evangelho e fazer reflexão sobre as leituras e o Evangelho. Assim o vídeo fica mais curto, para que as pessoas possam ouvir. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na cruz pagou por meus pecados. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ao qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim tua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre.
Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na glória. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurado os que creram sem terem visto. Jesus realizou outros milagres diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Na primeira leitura, a gente viu muitos milagres realizados pelos discípulos em nome de Jesus. A fé dos fiéis crescia cada vez mais. Com isso, muitos homens e mulheres chegavam com seus doentes em camas e macas para esperar Pedro passar, para que pelo menos a sua sombra tocasse em seus doentes, para serem curados. E a fé era tão grande que aqueles que conseguiam alcançar a sombra de Pedro eram curados. Isso prova que Jesus cumpre o que prometeu aos discípulos. Várias vezes ele disse: se vocês tiverem fé, farão coisas ainda maiores que eu. E realmente, os discípulos estavam fazendo curas maravilhosas. O povo estava seguindo os discípulos, assim como seguiam Jesus, com muita fé. Na segunda leitura, é do livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia, que significa revelações.
Este livro foi escrito por João, o discípulo que Jesus amava, o discípulo corajoso, que não fugiu quando Jesus foi preso. Foi o único dos homens que seguiu Jesus até o Calvário, que não abandonou Jesus em momento algum. João, Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria, mãe de Jesus, estes não abandonaram Jesus em nenhum momento. Seguiram Jesus até o pé da cruz. E foi lá, na cruz, que Jesus, antes de morrer, entrega sua mãe a João e disse aí: Mãe, aí está o teu filho. E disse a João: João, aí está a tua mãe. E a partir dali, João recebeu Maria como mãe, levou para casa e cuidou como sua verdadeira mãe. João conta que foi levado à ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho que dava de Jesus. Ele conta que foi arrebatado pelo Espírito Santo e ouviu uma voz forte, como de trombeta, que dizia: o que vais ver, escreve num livro. E quando ele olha quem estava falando, viu 7 candelabros de ouro, e no meio havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ao vê-lo, caiu como morto, de medo, aos pés dele. Mas Jesus colocou sua mão sobre ele e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último que vivo. Estive morto, mas agora estou vivo, para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, tudo que viste, aquilo que está acontecendo e o que ainda está para acontecer. Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus é o princípio e o fim. E ele então pede a João para escrever o livro do Apocalipse. É o livro da revelação. Muitas coisas já aconteceram e muitas coisas ainda podem acontecer. O livro do Apocalipse nos deixa muita coisa. É um livro difícil de entender. Um livro que nós temos que buscar muito, estudar muito, porque é um livro assim, cheio de enigmas. Precisamos buscar e pesquisar muito para entendermos, porque ele nos revela o que aconteceu e o que ainda está para acontecer. No Evangelho, a gente viu que os discípulos estavam reunidos de portas fechadas por medo dos judeus. Medo porque não prestaram atenção naquilo que Jesus sempre dizia a eles. De vez em quando Jesus dizia para eles: o Filho do Homem vai ser preso, vai sofrer muito, vai ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará dos mortos. Mas eles não prestavam atenção no que Jesus falava, não levava a sério. Enquanto Jesus estava falando, eles estavam discutindo qual deles seria o maior no reino dos céus. Por isso, foram pegos de surpresa. Quando Jesus foi preso, ficaram com medo e se acovardaram. Jesus aparece no meio deles, mesmo com as portas fechadas. Levaram um susto e Jesus disse: a paz esteja com vocês. Olha bem, gente, se fosse um de nós, a primeira coisa que iríamos falar para eles é assim: que amigos são vocês? Como vocês foram covardes comigo? Nas horas que eu mais precisei, vocês me abandonaram. Mas Jesus, pelo contrário, chega desejando-lhe a paz. Não cobra nada deles, pois sabe e conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que somos mesmo fracos. Precisamos da sua força. Por isso ele não cobra nada. Mostrou as mãos e o lado e disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou,
assim também eu vos envio. Depois soprou sobre eles o Espírito Santo. Isso quer dizer que Jesus queria que eles continuassem a sua obra. Depois de receberem o Espírito Santo, os discípulos criaram coragem, abriram as portas e começaram a falar da ressurreição de Jesus. Falavam em línguas estranhas, chegaram a pensar que eles estavam até embriagados, mas é o Espírito Santo agindo sobre eles. Pedro faz o seu primeiro discurso. Abriram as portas e havia multidões naquele pátio. Gente de vários países, pois era a festa da colheita. Então muitas pessoas estavam lá e gente de vários países. E Pedro falou de uma forma que cada um entendia a sua própria língua. Pessoas de cada país estavam entendendo. Já é o Espírito Santo agindo em Pedro. Ali nascia a nossa igreja. Foi ali que começou a nossa igreja. A nossa igreja não nasceu por acaso. Ela nasceu no dia de Pentecoste. Com o primeiro discurso de Pedro, nasce a nossa igreja. E é por causa da garra deles que nós estamos aqui hoje. É por causa deles, porque não desistiram. Porque enfrentaram todas as dificuldades, mas continuaram firmes. Deram suas vidas por causa de Jesus. Portanto, a nossa igreja hoje continua aqui em pé. Os discípulos se alegraram quando viram Jesus. E nós, hoje? Quais os momentos principais que devemos sentir a presença de Jesus e alegrarmos? Quando a gente ouve a palavra. É um momento de alegria. Porque é o próprio Deus falando para nós. Então é um momento de a gente estar, abrir o nosso coração e estar alegre. Outro momento que nós devemos nos alegrar é quando recebemos a Eucaristia. Neste momento, Jesus está entrando dentro de nós. Está circulando no nosso sangue. A hóstia a transforma em sangue e começa a circular em todo o nosso corpo. É o momento de nós conversarmos com Jesus, pedir a Ele para Ele nos purificando, arrancando de nós toda a maldade, tudo aquilo que está nos perturbando, arrancar as doenças, as enfermidades que estão acontecendo, o que possa vir ainda acontecer. Jesus purifica o nosso corpo. Jesus cura o nosso coração. Arranca de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Um coração que tem amor, que pratica caridade. Então, este é um maior momento de alegria na nossa vida. Um outro momento de alegria é quando estamos aqui reunidos na comunidade, refletindo sobre a palavra de Deus. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Aqui tem mais de 3 pessoas, portanto Jesus está aqui no meio de nós. É um momento de alegria, é um momento muito forte de aplaudirmos Jesus, sorrirmos para Jesus. Outro momento importante é quando praticamos a caridade. Momento de alegria, porque Jesus disse: quando fizer alguma coisa a um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. Então sente-se feliz quando estiver ajudando alguém, porque Jesus pode estar realmente naquela pessoa. É assim que ele apareceu para várias pessoas. Ele usou alguém para aparecer. Então é um momento de estarmos alegres quando praticamos a caridade. O outro momento é quando a gente vê a natureza, quando observamos a natureza, o poder da natureza. Na natureza nós vemos o poder de Deus ilimitado. O poder do homem é limitado, mas o poder de Deus, ele é ilimitado. O homem pode prever que vai vir uma chuva forte, mas não pode impedir. Deus pode impedir, mas o homem não pode. O homem pode prever que vai haver um terremoto, mas não pode impedir o terremoto.
Pode prever um vento forte, mas não pode impedir. O poder do homem tem limite, mas o poder de Deus é ilimitado. Ele pode tudo. O impossível a nós, a Ele é possível. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é festa da misericórdia, vamos encerrar este vídeo com uma mensagem do diário de Santa Faustina. Me parece que é 11:46, parágrafo 9, eu não tenho certeza no nome que é não. Jesus disse a Santa Faustina que o maior pecador tem mais direito à misericórdia. Olha, gente, o maior pecador tem mais direito à misericórdia. Isso não significa que Jesus apoia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ou seja, não é que a gente vai abusar e continuar no pecado, mas seja qual for o pecado que você tem, busque uma confissão, volte para Deus, peça perdão a Deus e saiba que a misericórdia de Deus é sempre maior do que os seus pecados e fraquezas. Ele te ama, Ele está com você, pronto para te perdoar e te levantar em todos e qualquer situação. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz em nosso favor. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Que assim seja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que dê sobre nós as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário. Nem que seja uma linha, uma palavrinha aqui embaixo. O que você entendeu deste evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou com você. Escreve porque é importante, tá? Porque te ajuda a pensar no que Deus falou. Vai te ajudar a refletir, te ajudar a entender melhor. E deixe já de antemão também o seu like, o seu joia, a sua curtida neste vídeo. Deixe aqui também suas intenções, nome das pessoas, as situações que você querem que eu reze, que eu vou rezar com muito gosto. Um ótimo dia, um ótimo Domingo da Misericórdia para você e sua família. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus.